Você já se perguntou por que Deus permitiu aquela separação? Por que alguém que parecia ter sido enviado pelo céu simplesmente virou as costas? Por que o amor que parecia promissor se transformou em dor? Se essas perguntas queimam dentro de você, então esse vídeo não é apenas sobre você. Ele é para você. E não é coincidência você estar aqui agora. Algo maior te trouxe até este momento. Este é um chamado, um despertar, uma resposta que você vem esperando em silêncio. O que você está prestes a ouvir pode transformar sua dor em entendimento e seu choro em clareza. Mas antes de continuar, eu preciso que você comente agora o número 11 aqui embaixo. Esse número é o seu sinal de que você está pronto para receber essa revelação. Se essa mensagem já está mexendo com você, deixe seu like agora mesmo. Isso faz com que mais pessoas encontrem essa verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque há mais mensagens como essa que podem tocar profundamente sua alma. E você não vai querer perder nenhuma. Respire fundo. Fique comigo até o final, porque ainda neste vídeo você vai descobrir por que aquilo que parecia uma perda foi, na verdade, o início da sua libertação. E eu vou te mostrar que você não foi deixado. Você foi escolhido. Prepare-se. Porque essa não é uma história de fim. É o começo do seu renascimento. Existe uma pergunta que ecoa nos cantos mais silenciosos da alma. Uma pergunta que muitos evitam encarar. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Quando alguém que amamos vai embora, quando uma relação que acreditávamos ser divina desmorona, é natural que a fé seja abalada. As noites mal dormidas, as lágrimas no travesseiro e o sentimento de abandono parecem ser um castigo, um silêncio cruel vindo do céu. Mas e se esse silêncio for na verdade um grito divino? Um alerta do alto dizendo: você não foi deixado, foi poupado. O que se apresenta como rejeição pode ser, na realidade, o início de uma libertação que você ainda não entende. Deus não age como os homens. Ele enxerga o invisível, conhece os corações, os caminhos ocultos e os perigos disfarçados de afeto. O que muitos não compreendem é que Deus trabalha por propósito, não por conforto. Ele não permitirá que você construa sua vida sobre uma fundação rachada só porque seu coração insiste em chamar aquilo de amor. Quando uma porta se fecha, não é apenas o fim de algo. É a proteção contra aquilo que poderia destruir o seu destino. É um tipo de cirurgia espiritual, dolorosa, mas necessária. Ele corta o que está envenenando sua jornada, mesmo que esse veneno venha com um sorriso, com promessas, com memórias bonitas. E mesmo que você não veja isso agora, existe um futuro onde você olhará para trás e entenderá por que aquilo que parecia cruel era, na verdade, misericórdia. Você pode ter pedido a Deus por amor, por união, por cura, e Ele respondeu, só que não da forma que você imaginava. Às vezes, a resposta de Deus não vem com palavras doces, mas com finais bruscos. Não vem com explicações, mas com rompimentos, porque Ele sabe que, para te elevar, primeiro precisa te esvaziar. A dor da perda é muitas vezes o solo fértil onde a verdadeira identidade floresce. O que terminou, terminou porque já não combinava mais com a nova versão de você que está surgindo. A pergunta que parecia não ter resposta começa a se dissolver quando você entende. Deus não te abandonou. Ele te protegeu com o tipo de amor que desafia a lógica humana. O amor, quando verdadeiro, é cura. Mas há momentos em que aquilo que chamamos de amor se transforma lentamente em algo que nos adoece. Os gestos afetuosos perdem o brilho, as palavras doces se tornam escassas e o que era conexão vira peso. Pouca gente percebe o exato instante em que a relação deixa de ser um refúgio e começa a ser uma prisão. É nesse momento sutil, muitas vezes invisível aos olhos, que ocorre a desconexão divina. Deus começa a retirar sua mão de algo que outrora teve permissão.
Não porque você é indigno, mas porque o tempo daquela estação acabou. E o que não evolui com você não pode continuar. A dor que surge nesses momentos não é apenas emocional, ela é espiritual. Porque o amor que você deu foi real. Você se entregou com a alma, investiu tempo, energia, esperança. E quando tudo isso desmorona, o impacto não se limita ao coração. Ele reverbera em cada parte do seu ser. Mas Deus, em sua sabedoria, permite que o que é falso se quebre, para que o verdadeiro possa surgir. Ele não vai manter você preso a algo que fere sua essência só porque seu coração ainda quer. Muitas vezes, o afastamento que você sente não é apenas do outro, é o céu criando espaço para uma nova revelação. A de que a dor que você sente agora é o começo de uma liberdade que você ainda não conhecia. O que parece o fim é, na verdade, o limiar de um novo começo. Quando o amor vira dor e você é forçado a soltar, está sendo convidado a uma cura que só pode acontecer após o rompimento. A desconexão divina não é castigo, é alinhamento. É Deus dizendo que você é precioso demais para continuar onde sua luz é diminuída. E mesmo que agora pareça escuro, saiba, é nas ausências que a presença de Deus se revela com mais força. Ele está perto, mesmo quando tudo parece distante. Porque a dor não é um fim, é a passagem. E quem atravessa essa ponte com fé, do outro lado encontra algo infinitamente mais valioso, a verdade sobre quem você é e o amor que Deus realmente preparou para você. Se essa mensagem está tocando camadas profundas do seu ser, se você sente que algo dentro de você está sendo ativado, então comente 11 aqui embaixo, agora mesmo. Mas entenda, isso não é só um número. Na linguagem espiritual, 11 é um portal. Um código vibracional que representa transição, iluminação e alinhamento divino. Quando você escreve 11, você não está apenas interagindo. Você está afirmando ao universo que você está pronto para o novo nível da sua vida. Esse simples gesto carrega uma frequência. Ele sinaliza que você não está mais vibrando na escassez, na dor ou na espera, mas sim na fé, na prontidão e na rendição ao propósito. Ao comentar 11, você se alinha com a energia do que já é seu. Você se conecta a uma comunidade de almas que estão despertando juntas. E mais do que isso, você envia uma mensagem clara ao universo dizendo: eu aceito minha cura, minha liberdade e meu renascimento. Então, digite 11. Sinta, declare, ative, porque o que você deseja já está vindo em sua direção. As perdas mais dolorosas muitas vezes escondem os reposicionamentos mais poderosos. Aquela pessoa que saiu da sua vida, que você pensou que estaria ao seu lado para sempre, não foi retirada. Foi realocada. E você também. Porque o plano de Deus para a sua vida é tão específico, tão profundo, que não admite pesos mortos no caminho. Você não está sozinho nessa jornada. Você foi arrancado de algo que te mantinha no mesmo lugar. Não porque Deus quer te ver sofrer, mas porque Ele está te reposicionando para o que realmente é seu. Você não perdeu um parceiro. Você foi libertado de um atraso espiritual. A dor grita. Você foi deixado. Mas o Espírito sussurra. Você foi escolhido para mais. Muitos não enxergam. Mas as pessoas que saem da nossa vida carregam consigo versões antigas de nós mesmos. Quando alguém vai embora, uma parte sua vai junto. E isso pode ser uma bênção. Talvez aquela versão de você que aceitava migalhas, que justificava desrespeito, que silenciava sua própria voz, precisava morrer junto com aquele relacionamento. O fim não foi sobre rejeição, foi sobre evolução. Deus não vê apenas o agora. Ele vê a estrada toda, e ele sabia que você precisava estar em outro lugar, emocional, espiritual e até geograficamente, para florescer. Cada lágrima que você derramou tem peso eterno. Nada foi em vão. Porque agora você está em um novo lugar.
Um território sagrado onde sua visão está mais clara, sua fé mais firme e seu coração, mesmo ferido, começa a pulsar com esperança outra vez. O reposicionamento de Deus nem sempre vem com aplausos ou reconhecimento. Ele vem com silêncio, confusão, noites em claro. Mas depois vem com clareza, com força, com paz. O que saiu da sua vida não te reduziu. Te empurrou para o seu lugar de destino. E nesse novo espaço, você será visto, ouvido, amado e honrado como sempre mereceu. Você não está mais onde estava. E isso é sinal de que Deus está agindo. Ser um escolhido significa carregar uma sensibilidade espiritual que o mundo não compreende. Desde cedo, você sentiu que amava de maneira diferente, mais profunda, mais intensa, mais verdadeira. Quando você se conectava a alguém, não era pela aparência, status ou conveniência. Era a alma tocando alma. Isso tornava cada perda ainda mais dolorosa, cada afastamento ainda mais cortante. Porque para você, o amor nunca foi raso, sempre foi entrega total. E é exatamente por isso que suas relações nunca foram comuns. Deus nunca te permitiu viver relações superficiais, porque sua essência não suporta viver pela metade. Esse tipo de amor que você carrega no peito é uma extensão do divino. Ele tem o poder de curar, transformar e até mesmo revelar. Mas também atrai quem não está pronto. Muitos se aproximaram de você não porque te amavam verdadeiramente, mas porque queriam absorver sua luz, se alimentar da sua energia, se aquecer no fogo que você carregava. E quando perceberam que não conseguiriam sustentar isso, se afastaram, ou pior, tentaram te apagar. Você não ama como os outros, porque você não é como os outros. O amor que você dá é pesado demais para quem nunca aprendeu a carregar responsabilidade emocional e espiritual. E essa diferença não é uma maldição, é uma marca. Uma evidência de que Deus te separou. Você foi consagrado para amar com verdade, para se conectar com propósito. Mas isso significa que nem todo mundo poderá caminhar ao seu lado. Muitos se encantarão com você, mas poucos estarão prontos para te acompanhar. Ser escolhido é viver num nível onde os sentimentos são profundos, as intuições são fortes e as conexões erradas custam caro. Mas entenda, esse coração que você carrega, por mais que tenha sido ferido, é um presente raro. E o céu está preparando alguém que não só entenderá isso, mas será capaz de retribuir à altura, não com promessas, mas com presença. Você já tentou manter viva uma relação que o universo inteiro parecia querer encerrar? Já lutou com todas as forças por alguém que, no fundo, você sabia que já havia partido? Emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Isso é o que chamamos de ruptura espiritual. Quando o céu fecha uma porta e o coração, teimoso, tenta manter ela entreaberta. Deus vê o que você não vê. Ouve conversas que você nunca ouviu. Percebe intenções que estavam escondidas por trás de gestos bonitos. E quando ele intervém, é porque não há mais espaço para aquela conexão no plano que ele tem para a sua vida. A dor de uma ruptura espiritual é como uma cirurgia sem anestesia. Você sente tudo: a ausência, a quebra, a solidão, a dúvida. Mas ainda assim, Deus permite. Porque Ele não quer que você se apegue ao que te limita. Ele quer que você se alinhe com o que te expande. Muitas vezes, aquele relacionamento não era malicioso, mas era limitado. Ele era uma estação, não um destino. E quando você tenta transformar uma lição em morada, você estagna sua própria evolução. Por isso, o céu fecha a porta. Não por crueldade, mas por proteção. Para que você siga, mesmo com o coração ainda apegado ao que já terminou no espírito. Você precisa entender que não é falta de fé deixar algo ir. Às vezes, é o maior ato de obediência. O amor verdadeiro nem sempre se manifesta em insistir. Muitas vezes, se revela no ato corajoso de soltar.
Quando Deus fecha uma porta, Ele não precisa da sua permissão, mas Ele deseja a sua colaboração. E o que vem depois da obediência é a revelação, clareza, paz, identidade, alinhamento. A porta que foi fechada estava te impedindo de entrar em uma sala maior. Um espaço onde você não será apenas tolerado, mas celebrado. Não apenas amado, mas compreendido. Liberar o que já foi é preparar espaço para o que está por vir. Nem toda presença é bênção. Nem todo sorriso é luz. E nem toda conexão vem de Deus. Existe uma guerra invisível acontecendo nos bastidores da sua vida emocional. Uma batalha silenciosa, mas estratégica, onde o inimigo não envia demônios com chifres. Ele envia pessoas com afeto. Pessoas que parecem respostas, mas são distrações. Pessoas que parecem amor, mas carregam confusão. E quando você é um escolhido, seu coração se torna alvo. Porque ele tem poder. O poder de curar, de despertar, de transformar. E o inimigo sabe, se ele conseguir desviar seu coração, ele consegue atrasar sua missão. Você já percebeu como, toda vez que está prestes a crescer espiritualmente, alguém reaparece? Ou surge uma nova conexão que parece perfeita, mas que, lá no fundo, não te dá paz? Isso não é acaso. É interferência. Uma tentativa desesperada de te manter preso ao ciclo emocional do passado. O inimigo não precisa destruir sua vida. Ele só precisa ocupar seu tempo. Se ele consegue fazer você gastar sua energia tentando consertar o que já nasceu quebrado, ele consegue tirar você do foco, da oração, da escuta espiritual. E pouco a pouco, você começa a perder seu fogo, sua visão, sua clareza. Por isso, discernimento é sua arma mais poderosa. Quando você começa a ver além da aparência, você começa a identificar o que está por trás das conexões. E não é para viver com medo ou suspeita, mas para viver com sabedoria. Algumas pessoas não são más, só estão sendo usadas. E se você não estiver vigilante, vai confundir intensidade com destino, química com propósito, familiaridade com alinhamento. A guerra espiritual nos relacionamentos é real. E sua vitória não está em vencer a outra pessoa, está em reconhecer quando o céu está te mostrando. Não é por aí. Eu tenho mais. Eu tenho melhor. Poucas palavras doem tanto quanto um não vindo do céu. Especialmente quando você orou com sinceridade, quando jejuou, quando esperou. Quando aquela relação parecia se encaixar em tudo que você pedia, menos no plano de Deus. Mas o não divino nunca é aleatório. Ele é uma forma de amor severo, uma proteção disfarçada de rejeição, um redirecionamento camuflado de perda. Deus diz não, não porque quer te privar de algo bom, mas porque tem algo melhor e eterno, esperando por você do outro lado da obediência. É difícil aceitar isso no meio da dor. A gente sente que não foi ouvido, que não foi suficiente, que poderia ter tentado mais. Mas Deus não mede com a mesma régua que os homens. Ele sabe quando algo vai te atrasar, te drenar, te roubar da sua essência. E por mais que aquela pessoa tivesse qualidades, por mais que houvesse afeto, havia também confusão, estagnação e uma desconexão invisível que só ele conseguia enxergar. E como pai, ele não podia permitir que você se perdesse tentando salvar uma aliança que nunca foi feita para durar. A verdade é que o não de Deus dói, mas liberta. Ele quebra ilusões, mas constrói identidade. Ele destrói castelos de areia, mas edifica fortalezas eternas. Se hoje você ouviu um não do céu, em forma de término, silêncio, afastamento, saiba que não é o fim. É só a curva no caminho para o lugar certo. O que Deus tem para você não vai pedir para você se diminuir, se calar ou se mutilar emocionalmente. O verdadeiro sim de Deus vem com paz, com segurança, com propósito. E quando ele chegar, você vai entender por que aquele não foi, na verdade, o maior ato de amor da sua vida. Há um tipo de silêncio que ensurdece, um vazio que grita, um afastamento que fere mais do que 1000 palavras duras.
Quando alguém simplesmente some, se cala, esfria, deixa de responder, você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que o silêncio de certas pessoas não é reflexo do seu erro, e sim da revelação divina sobre quem elas realmente são. Deus permite esse silêncio não para te punir, mas para te mostrar o que você se recusava a ver. Ele fecha os ouvidos da outra pessoa, porque já não há mais nada que precise ser dito. A lição está completa. O ciclo foi encerrado. Esse silêncio carrega verdades que palavras jamais poderiam explicar. Deus viu conversas que você nunca escutou. Sentiu intenções que nunca foram verbalizadas. Observou atitudes por trás de portas fechadas. Pensamentos escondidos. Desejos não confessados. E mesmo que a superfície parecesse tranquila, o coração daquela pessoa já não batia no mesmo compasso que o seu. Você não perdeu alguém. Você foi poupado de alguém. O silêncio foi Deus te escondendo de um estrago maior, te protegendo de uma guerra que você nem sabia que estava prestes a enfrentar. Agora, no eco desse silêncio, surge algo novo: discernimento. Você começa a ver que a paz que você buscava naquela relação está agora surgindo dentro de você. O que antes te confundia, agora te clareia. A ausência daquela pessoa abriu espaço para a presença divina. E no lugar do barulho emocional, entra a voz suave da verdade. Você começa a se lembrar de quem é, do que merece, do que realmente deseja. O silêncio não é vazio. É o solo onde Deus planta as sementes da sua próxima estação. E quando elas brotarem, você entenderá. O que parecia abandono era, na verdade, revelação. Você diz que está pronto para o amor, mas seu coração ainda está ocupado com fantasmas do passado, rejogando conversas, revisitando redes sociais, alimentando esperanças de que, quem sabe um dia, aquela pessoa volte diferente. Mas aqui está uma verdade difícil. Enquanto você mantiver uma porta aberta para a ilusão, a bênção real não pode entrar. Deus não mistura promessa com confusão. Ele não envia o parceiro de reino para alguém que ainda está emocionalmente preso a quem já foi. A fantasia do "e se" é uma prisão emocional. Você idealiza a pessoa, a relação, o final feliz. Mas tudo isso existe apenas na sua mente. Na realidade, aquela pessoa não estava alinhada espiritualmente. Não era capaz de sustentar o que você carregava. E Deus, em sua misericórdia, encerrou o ciclo. Mas você insiste em manter viva uma conexão que o céu já sepultou. O tempo da libertação chegou. E para que o novo venha, o velho precisa ser deixado no passado. Não apenas fisicamente, mas energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Fechar essa porta é um ato de fé. É declarar ao universo: estou pronto para o que realmente é meu. O parceiro de reino que Deus tem para você não vem para preencher carência. Ele vem para caminhar ao seu lado, para construir junto, para honrar o seu propósito. Mas ele só aparecerá quando seu coração estiver livre. Livre da necessidade de provar algo. Livre da esperança de reconciliação com o que te feriu. Livre da ilusão. Quando você fechar essa porta com firmeza, a porta certa se abrirá. E com ela, uma nova história, digna do que você sempre sonhou. Você achou que tinha perdido tudo, que a dor seria permanente, que aquele final era a última página da sua história. Mas Deus não trabalha com finais. Ele trabalha com reinícios. O que você viveu não foi sua destruição. Foi o seu renascimento. Cada lágrima derramada foi uma limpeza. Cada silêncio, uma reconfiguração. Cada perda, uma realocação. Você não está mais no mesmo lugar emocional. E essa nova versão de você é mais forte, mais sábia, mais conectada com o céu do que jamais foi. Renascimento não é sobre esquecer o passado. É sobre transformar o que te quebrou em combustível para o seu novo. Agora, você se levanta com mais clareza.
Sua visão não está mais embaçada pela carência, pela ilusão ou pela dependência emocional. Agora você anda com autoridade, com identidade, com discernimento. Você não precisa mais correr atrás de ninguém. Não precisa provar seu valor. O que é seu será atraído pela nova energia que você emana. Firmeza, paz e propósito. Então sim, houve uma perda. Mas no lugar dela, algo maior está nascendo. Você, inteiro, curado, refeito. Essa história não é sobre a pessoa que te deixou, é sobre o que Deus construiu dentro de você depois disso. O céu não escreve histórias tristes. Ele permite capítulos difíceis, mas sempre com um final glorioso. Seu renascimento é a prova viva de que nada foi em vão. Você está de pé. Você sobreviveu ao que tentou te destruir. E agora, começa o capítulo mais bonito da sua vida.